Olá, meu nome é Ney Maria e estarei gravando algumas videoaulas. O intuito vai ser sempre ajudar. Ajudar principalmente o cuidador familiar e o cuidador profissional, aqueles que estão diariamente com o paciente idoso ou um paciente acamado. E aí, hoje eu queria falar de um tema que é muito recorrente e que talvez você também já escutou a falar, mas eu quero apenas fazer algumas recomendações para que você que é cuidador preste mais atenção nesse paciente idoso que você está cuidando. E quem como reabilitador ou como cuidador não já escutou ou presenciou o fato de o paciente ir à queda, de o paciente após a queda ter sofrido uma fratura, mesmo que seja uma microfratura. E aí eu queria passar para vocês um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu fui convidada para atender uma paciente com o diagnóstico de acidente vascular encefálico. E no decorrer dos primeiros meses, ela apresentou uma leve melhora. Mas essa leve melhora para essa paciente significou na cabeça dela que ela tinha possibilidade de dar alguns passos. Creio eu que ela acreditava. E isso levou a ela a ficar muito feliz. Eu me lembro que ela passou a acreditar. Eu, como fisioterapeuta, também vi que ela estava dando aqueles primeiros passos, mesmo com ajuda. Então, estava melhorando a funcionalidade da marcha dela. E numa manhã, aconteceu um fato. Ela estava no seu apartamento com a cuidadora e a cuidadora colocou ela de pé. Creio eu que para trocar a vestimenta ou para ir fazer uma outra possibilidade de passar ela de um local para o outro, essa cuidadora saiu e pediu para ela não se movimentar. Creio também eu que foram questões de segundos, não foi nem minutos, e ela, com a autonomia, com o pensamento que ela poderia chegar até a cômoda, ela tentou dar alguns passos. O fato é que ela tinha uma hemiparesia, ela não tinha mais a referência do esquema espacial. E o fato mais importante, essa paciente tinha labirintite. Quando ela deu o primeiro passo, certamente a parte a nível do labirinto rodou, ela não conseguiu, ela também girou o corpo e ela foi ao chão. Com essa queda, a cuidadora veio ao encontro, chamou o esposo dela e automaticamente o esposo dela me ligou. Eu, como estava perto do local, cheguei rapidamente e eu escutei essa senhora gritar de dor. Mesmo que alguém, um de nós, quiséssemos locomover ela, seria impossível pela dor que ela estava sentindo. E nós sabemos que quando um paciente vai à queda, a coisa mais importante que nós devemos fazer é chamar o socorrista, para que o médico, os profissionais que estão ali do lado dele, possa transferir esse paciente. E só o médico, depois de avaliar os dados vitais, verificar se está tudo bem, verificar se não teve fratura ou se teve fratura,
poder dizer se esse paciente pode ou não ser colocado de pé ou mudar a posição do paciente. Então, se caso acontecer com você, tente chamar o socorrista. Tente chamar o médico para que o médico possa avaliar. Mas aí, passando-se isso, eles foram para o hospital e do hospital teve sim que fazer uma cirurgia. Ela teve fratura do colo do fêmur e teve que colocar prótese. Depois disso, ela retornou, né, para o seu domicílio e nós retornamos à reabilitação. O fato é que, por isso, nós tivemos que direcionar por 4 meses o tratamento agora para a reabilitação do quadril, que seria processo inflamatório, mobilização de cicatriz, ganho de amplitude de movimento articular, ganho de força muscular, depois propriocepção, sensibilidade. Tudo isso, por quê? Porque ela veio à queda. Então, esse fator de prevenção, de precaução, é muito importante para todos nós. Quando eu falo de importância, eu quero lembrar que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não deve, mas pode acontecer. Então, cuidamos. E quais seriam as recomendações que eu tenho para nós, cuidadores? Primeiro, comece a observar mais o seu paciente. Não deixe ele tão sozinho, mas também não tire a autonomia dele, que ele nada pode fazer. A autonomia para ele é muito importante, mas esteja ali do lado. E aí eu peço para você observar o quê? Observe se ele está arrastando muito os pés. Isso denota que existe uma fraqueza muscular. E eu, como fisioterapeuta, vou poder ajudar. Vou poder aumentar a força muscular de membros inferiores, um trabalho de propriocepção, de marcha, do pé, né? De referência do equilíbrio. Segundo, observe os calçados. Se esse calçado não está muito largo, se o calçado também não está frouxo, observe se ele usa sandália. Observe se não tem dor no pé. Às vezes tem um calo no pé que está limitando ele a caminhar. Depois disso, observe as roupas. Existem calças que são muito largas, estão muito folgadas. Observe se elas não estão passando do comprimento. Coloque essa calça de uma forma que ele não vai pisar na calça. Um outro fator que eu tenho visto diariamente é o óculos. Existe óculos de pacientes idosos que estão tão sujos que eles não conseguem enxergar por causa da sujeira. Mas isso não é um fator. Às vezes, o grau já não está tendo mais efetividade. Então, como é interessante você observar e também solicitar ao cuidador familiar para fazer a visita ao oculista. Isso é muito importante. Um outro fator são os medicamentos. Existem medicamentos que geram uma hipotensão, que alteram a capacidade desse paciente se movimentar. Um paciente idoso que vive com sono, você tem que verificar. Às vezes o paciente dorme muito mesmo. Eu tenho paciente que dorme muito. Mas, às vezes, o efeito é medicamentoso. Isso pode ser, se conversar com o médico, o médico pode sugerir um similar. E um outro fator, que aí é também importantíssimo, são os tapetes, as cadeiras,
os móveis, fios que estão no meio da casa. Paciente idoso não enxerga mais. Tapete, para que muito tapete numa casa? O pouco hoje na atualidade é muito. Ninguém precisa de muito mais, a gente precisa de pouco para viver. Então observa isso. E aí você pode pensar o quê? Tem uma outra direção que acontece muito. O paciente idoso tem muita vontade de fazer xixi. E isso à noite você tem que estar do lado, tanto na ida como na volta. E aí, quando ele estiver lá sentado no vasinho sanitário, você tem que estar do lado, porque nessa hora ele também pode dormir. E já ocorreu fato na minha vida que o paciente veio à queda no banheiro porque ele cochilou. Ele até me disse que achou que desmaiou. Mas quando você dorme, você perde os sentidos. E esse paciente, essa paciente que no banheiro veio a cair, ela machucou a tíbia. Ela rasgou a região ali da tíbia. E novamente, o processo de cicatrização dessa paciente foi mais demorado. E isso, quando acontece, vai tirando a capacidade desse paciente voltar à sua autonomia. Ele vai acreditando que não tem mais condições. De uma forma, é importante o paciente ter consciência que nem tudo ele pode. Mas eu luto e eu falo que o paciente precisa ter vida, e vida é autonomia. Isso não é só para o paciente, é para qualquer pessoa, desde um adolescente, de um jovem, um adulto. Nós precisamos ter autonomia. A gente precisa responder pelos nossos atos. Então, isso faz com que o paciente perde autonomia. Então, querido cuidador, querido familiar, vamos prestar mais atenção no paciente, no idoso que está do nosso lado. E se você é idoso, preste atenção no que você pode mudar. Como que você pode fazer o autocuidado? A gente vai envelhecendo e a gente vai começando a mudar a nossa rotina. A gente vai vendo que alguns autocuidados precisam ser feitos. E eu vou finalizar. Mas eu quero falar para o cuidador profissional. Eu vou falar isso mais vezes porque eu sou apaixonada pelo cuidador profissional. Pelo fato que o cuidador profissional é a pessoa que fica mais tempo com o paciente. É dele que a gente vê a paciência, o carinho, o amor. É dele que a gente vê todo o cuidado que o paciente precisa. Então eu reconheço que os cuidadores são pedras preciosas que precisam sim estar na profissão certa, porque cuidar de alguém é muito difícil. E cuidar de alguém que está doente, dependente, necessita de muita empatia. E eu deixo o meu abraço, e eu espero poder falar mais. Eu vou ter que sempre estar perto de vocês, porque é uma forma de eu passar um pouquinho das minhas experiências, das minhas vivências. E eu estou aprendendo a contar historinhas, e vou contar mais historinhas, porque eu tenho muitas histórias. E é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.